Olá, seja muito bem-vindo à série Plataforma, uma iniciativa do Grupo Grepet com o CREAD. Eu estou hoje com o professor Temilson Costa, ele que é mestre em Educação Profissional e Tecnológica e vai conversar sobre o produto dele, que faz parte do livro Plataforma, com acervo progressivo de produtos educacionais e tecnológicos. Temilson, seja muito bem-vindo. E eu já começo com a pergunta, qual é o seu produto e como é que surgiu a ideia, de produzi-lo? Bem, Paulo, muito bom estar aqui com vocês, participando dessa série Plataforma do CREAD do IFCE. Então, como você questionou, como é que surgiu todo esse histórico da criação do meu produto educacional? Antes de tudo, eu tenho assim aquele prazer de dizer o quanto foi importante para mim realizar o mestrado do Prof. EPT no IFCE Fortaleza. Primeiramente, pela luta que foi entrar num processo seletivo para um mestrado profissional. E segundo, pela minha idade, porque você sabe, que eu era o vovozinho da turma, o mais velho da turma. Então, toda a ideia que eu trouxe para o meu produto educacional, ele vem da realidade da minha execução como profissional de professor. Por quê? Porque a minha experiência de guia de turismo, eu trouxe para dentro de sala de aula. E o guia de turismo, ele vive a realidade da relação teoria e prática. Então, a partir deste momento que eu passei a viver esta prática docente de professor, eu trouxe para a realidade da sala de aula as minhas experiências de guia, que estava no mercado de trabalho, para que o aluno entendesse a importância de podermos realizar teoria e prática. Então, no primeiro momento, eu até pensava em fazer um manual para orientar os professores como melhor produzir ou planejar suas aulas práticas. Mas aí, com a orientação do professor Samuel, que foi o meu orientador durante o mestrado, ele sugeriu que eu criasse um ambiente virtual. E aí eu tive algumas inspirações, como por exemplo, você com o seu produto incrível, Bora Aprender, a sua experiência com o meio virtual. Então eu vi que realmente seria interessante trazer para o público externo e interno do próprio IFCE, porque a minha dissertação eu fiz justamente um estudo de caso no curso de Tecnologia em Hotelaria do IFCE Baturité, onde eu atuo desde agosto de 2016. Então, com esta realidade de tentar trazer um produto educacional onde eu pudesse conversar, dialogar com docentes, mas também com alunos discentes, sobre a verdadeira intenção de termos algo prático dentro da minha experiência de docente, como um estudo da realidade da minha dissertação ou do meu projeto de pesquisa, que foi justamente ver até que ponto poderíamos botar em prática aquilo que a gente estava estudando na teoria. Então, bacana, Temilson. Então, a questão é fazer uma união da teoria e da prática, como questões indissolúveis. Você articula a teoria com a prática. E como é que isso chegou para o produto educacional? Como é que você pensou na estrutura do produto, buscando aí articular essa teoria e prática? Gostei, Paulo, desse seu questionamento, porque foi algo que foi se criando com a realidade da sua produção. Para você ter uma ideia, no primeiro momento que eu segui aquela dica do meu orientador, o professor Samuel, de criar um ambiente virtual, eu fui no mercado para buscar profissionais desta área, porque eu não tenho a mínima ideia como você manter uma página da internet. E de repente eu vi que os custos para isso eram muito caros. Mas graças a Deus, no próprio IFCE Baturité, surgiu um aluno, o Alisson, ele é aluno de letras, mas ele é muito envolvido na área de TI. Então o Alisson, quando eu disse a ideia para ele acreditou. Então nós somos parceiros nessa criação desse produto educacional, onde ele foi surgindo de acordo com aquilo que eu tinha de ideia, passava para ele e ele criava. Então é algo que foi assim, construído a quatro mãos, eu dava a ideia, ele vinha com a proposta já criada, aquela página, dentro da página. No primeiro momento foi uma página grátis,
mas aí ele sugeriu, olha, como esse produto é interessante, é importante que você pague, né? Porque tem essa situação de termos a página paga. Então, fizemos tudo isso e no primeiro momento, aquilo que a gente foi pensando, nós fomos colocando em prática, botando algumas abas que nós achávamos interessantes. Então, quando eu disse que eu gostei desse seu questionamento, porque ela foi evoluindo. A partir do momento que eu ia escrevendo a minha dissertação, fui pensando na forma da minha pesquisa, porque eu tanto entrevistei docentes como discentes, justamente para ver os dois lados. O que era que o docente achava dessa relação teoria e prática e o discente, até que ponto ele achava importante no aprendizado dele ter aquele tipo de aula. Então, quando estava já tudo pronto, a pesquisa pronta, nós saímos para pensar aquele produto que ele já estava... Quando eu qualifiquei a minha dissertação, o meu produto já estava praticamente pronto. Só que eu apresentei a ideia na banca de qualificação e já vieram algumas dicas dos professores, os anjos, que eu costumo dizer, né? A professora Sueli, da UFC, e os professores Aquino e o professor Jefferson, que foram assim. Eles orientaram, eles me deram dicas. Para você ter uma ideia, eu já disse que o meu produto educacional, eu me espelhei na sua experiência do Bora Aprender, mas também eu peguei a experiência do professor Aquino, de um blog que ele tinha, o Alfa Numéricos, né? Então foram ideias assim que eu achei interessante, que foi complementando a minha ideia. E o mais interessante é que o meu produto ele não ficou estático. Até hoje ele está sendo atualizado. Só que para chegar naquele ponto final que eu levei para a banca de defesa da dissertação, eu tive a validação. Então teve a pesquisa de validação onde os próprios internautas, eles me deram dicas de como eu poderia melhorar aquele produto para que ele ficasse mais acessível, para que ele ficasse de uma forma onde o usuário daquele ambiente virtual pudesse aproveitar o máximo possível. Então, no primeiro momento, eu me lembro que nós tínhamos a aba inicial, que é aquela que já abre a página, e dentro da validação, algumas pessoas sugeriram que eu tivesse algo que mostrasse quando tivesse alguma atualização. Então foi quando o Alisson, né, que é esse jovem que me ajuda até hoje, ele disse, a gente pode botar uns banners. Então o que a gente lançar, quando a pessoa entrar na página, vai aparecer o banner, onde esse banner vai dizer o que tem de novidade. Então você clicando naqueles 4 itens que tem ali no banner, você já vai direto para a matéria que está atualizada. Então ele está dividido em a página inicial, aí nós temos a parte de membros, que a gente sempre convida para que possamos ter cada vez mais pessoas. Hoje, apesar de estar rodando desde junho de 2020, é mais ou menos isso aí, porque como eu atrasei devido à pandemia, então o que acontece? Quando ela começou a rodar, as pessoas começaram a virar membro, né? Então tem a parte de membros, tem a parte de debates, então sempre eu estou trazendo um tema para debater, e o interessante é que na página inicial, essas abas elas ficavam pequenininho, e na banca de validação disseram, era interessante que ela tivesse mais apresentável, que as pessoas ao entrar já vissem aquilo ali. Então o menino foi tão inteligente, esse que me ajuda até hoje, que além de aumentar as abas lá no início da página, ele também fez um mapa lá embaixo, onde esse mapa dá a ideia do que é cada aba daquela. Aí tem a parte de experiências exitosas, tem os debates, que as pessoas entram lá, eu boto um tema e a pessoa vai debater. Nós temos a parte de experiências exitosas, que é uma das que eu gosto mais, que é alguns professores que me mandam, hoje eu tenho lá experiências do Brasil todos, né? Tem professor do Espírito Santo, tem professores hoje renomados na área de turismo e hospitalidade, que eu sou turismólogo, então eles criaram um blog lá na internet, onde eles discutiam muito sobre turismo. E eu assistindo a essas, nessa época de pandemia agora, eu estava muito ligado ao que estava havendo novidade. Como eu acompanhei praticamente todas as suas lives, nós tivemos até a experiência de fazer uma live, né, sobre a nossa participação no mestrado, sobre o meu produto educacional, e hoje estamos ampliando essa conversa. Então, dentro dessa realidade, alguns professores foram colaborando com seus produtos educacionais, com as suas práticas diferenciadas dentro do processo de ensino e aprendizagem, e isso foi crescendo. Então, a parte de experiências exitosas é algo que eu gosto muito. E tem também, dentro da realidade, daquilo que foi crescendo,
Teve colegas nossos do mestrado que não fizeram um produto, digamos, um manual, um livro, eles fizeram vídeos. Então foi quando surgiu a ideia de termos também aqueles produtos lá disponíveis. E aí, esse meu produto educacional virou tipo um repositório dos produtos educacionais dos colegas do mestrado. Por quê? Na parte da biblioteca que eu já queria deixar, quando eu tive a ideia do produto educacional, eu já tive a ideia de termos um espaço para disponibilizar materiais, entendeu? Então esses materiais são o quê? São os livros, são os produtos educacionais dos meus colegas de mestrado, mas também são livros de professores. Então na parte da biblioteca estão lá todos esses produtos, que foi uma forma de virar o meu produto educacional um repositório dos produtos educacionais dos meus colegas. Então isso aí me deixou muito grato. E quando teve essa parte dos vídeos, foi quando surgiu a ideia de botarmos uma outra aba que os nomes nós fomos mudando a partir da avaliação da banca, da minha dissertação, e aí mudou eu botei multimeios, né? Então as abas estão lá. No multimeios você vai ter a sua presença, você falando sobre o Bora Aprender, porque não dava para colocar lá na biblioteca, porque era algo virtual, né? O seu produto é um produto que traz mais aspectos da internet, das suas aulas, daquilo que você faz de maravilhoso. Eu quero abrir um parênteses para dizer que a minha participação no mestrado eu devo a Deus, logicamente, mas devo também a esse rapaz pelas aulas que ele ministrou, justamente com o produto dele, Bora Aprender. Então, com essa diversidade de conhecimento, surgiu as abas, e lá no final eu queria dizer quem sou eu. Foi quando eu disponibilizei a parte sobre, que eu apresento um pouquinho do produto com a minha experiência, com o meu Lattes. Então, quem quiser me conhecer melhor, está lá. Inclusive, vocês têm uma oportunidade de conhecer o nosso livro memorial, que está lá como o primeiro produto, que foi a primeira coisa que nós disponibilizamos, que esse produto eu acho que foi um divisor de água na minha vida e de 17 alunos do mestrado, quando nós pudemos, a partir de contar um pouco da nossa história de vida, tanto familiar, educacional, como o que nós esperávamos do mestrado, como algo que nos deu a oportunidade de termos os nossos orientadores. Então, assim, o produto ele foi sendo criado a partir do momento que a gente ia desenvolvendo a pesquisa e o estudo lá no nosso mestrado. Excelente, Temilson. Então, deu para entender a evolução, né, do seu produto, o suporte que você teve, as ideias do feedback, né, que você recebeu dos orientadores, dos participantes que participaram do seu produto. E aí o legal é que você foi implementando essas melhorias e é um processo contínuo, né? E aí eu quero saber quais são as expectativas para o futuro. O que é que você planeja a partir de agora, com Praxis na Prática, e falar um pouco mais sobre o livro. Bom, Paulo, esse seu questionamento é interessante, porque como eu já falei, o meu produto ele não ficou algo estático. Ele é algo que está sempre sendo atualizado. E o prazer foi de ter um capítulo do Bora Aprender. Não, desculpe, olha, eu sou tão ligado no Bora Aprender que de repente, como eu disse, enfatizou tanto o meu produto educacional, mas o prazer de ter no nosso livro plataformas como acervo progressivo de produtos educacionais e tecnológicos, de ter a explicação de toda a criação do meu produto educacional, que eu batizei de Praxis na Prática, que ele não é mais nada do que as vivências práticas dos docentes na educação profissional e tecnológica em ambiente virtual, né? Então, para mim, foi um prazer muito grande fazer parte dessa ideia, essa ideia que foi capitanizada pelo professor Sandro, né? Então, o professor Sandro teve a ideia, jogou no grupo e muita gente assumiu essa ideia. Então, para mim, é um prazer estar no meio de intelectuais, posso assim dizer, intelectuais, porque são professores, são técnicos, são pessoas que lutam por uma educação melhor num Brasil de tantas adversidades. Então, as propostas futuras é que esta plataforma consiga beneficiar mais professores, já que o nosso livro já está trazendo para muitos alunos dos mestrados do Prof. EPT no Brasil todo, ideias de produtos educacionais. Então, para mim, é um prazer estar compondo também esta produção literária com
a minha experiência de criação desse produto educacional que é o Praxis na Prática. Então, queira Deus que eu possa dar continuidade aos meus estudos, porque, como eu disse a vocês, eu era o vovô da turma, né? Então, consegui concluir o mestrado com 59 anos, não sou mais uma criança, estou prestes a completar 60, agora dia 28 de fevereiro, passarei de jovem que curtiu uma vida até hoje para idoso, então estou muito feliz com essa nova perspectiva e queira Deus que logo, logo eu possa dar continuidade aos meus estudos, inclusive complementando ainda mais a ideia do produto educacional no doutorado, que é essa perspectiva que eu quero, né? E a plataforma, ela está lá, disponível, não tem erro, Praxis na Prática, professor Temilson Costa ou Temilson Costa, lá se você botar Temilson Costa no Google, com certeza já vai abrir direto o Praxis na Prática. O nome surgiu da ideia justamente dessa relação, teoria e prática. Então, como eu vivo muito a minha prática docente, lá no IFCE Baturité, os professores diziam, uma das coisas também que me motivou a realizar essa pesquisa, é porque eu gosto muito de tirar o aluno de sala de aula. Como eu disse, a minha experiência de guia eu vivia no mundo mostrando às pessoas as belezas dos locais onde eu visitava. E com o aluno, eu tento mostrar isso aí para ele, o mercado que o espera. Como lá em Baturité eu trabalho nos cursos Tecnologia em Hotelaria e Tecnologia em Gastronomia, então eu penso o seguinte, quanto mais o aluno entender esse mercado que ele está se preparando, melhor vai ser a realidade profissional dele. Então essa coisa de viver fora de sala de aula, de levar o aluno para ambientes práticos da realidade que vai ser o futuro profissional dele, me dá essa ideia de que quanto mais estivermos colocando aquela teoria de sala de aula na prática, muito melhor vai ser a captação sobre esse sentido do ensinar e do aprender, tanto para mim, professor, mas principalmente para os meus alunos. Então, assim, quero que essa ideia continue, divulgo em todo canto o Praxis na Prática, porque ele não está parado, ele está aí em todo canto. Tenho o maior prazer quando você está realizando suas lives lá no Bora Aprender, mostrando aos alunos todo o processo para entrar naquele mestrado, mas também como é lá dentro e como o produto educacional é algo obrigatório, que nós disponibilizamos nesta obra literária, é interessante que vocês vejam, deem uma olhadinha no livro, né? Porque vocês vão ter desde ideias voltadas para qualquer área do conhecimento, dentro de uma realidade, de um livro que foi pensado justamente em como melhor divulgar os produtos educacionais, justamente num mestrado profissional. Bacana, Temilson. Então, gente, fica a recomendação de acessar o livro Plataforma com acervo progressivo de produtos educacionais e tecnológicos. O link está aqui na descrição. E, Temilson, muito obrigado por sua participação, que no seu livro, aqui no livro, né, você fala do seu produto e a gente percebe que não foi um produto desenvolvido do nada, né? Tem tudo a ver com sua participação no mestrado, inclusive tanto agradecer como parabenizar a sua participação no mestrado, que a gente foi da mesma turma, né, da turma de 2018, e a sua participação na turma sempre foi muito recheada de entusiasmo, de empolgação, de brincadeira, porque mesmo num assunto tão sério do mestrado, que é tão carregado de academicismo, de teoria, de conceitos pesados, mas você fez de uma forma que ficou tudo leve, né? E você não ficou só dentro do muro da universidade, do instituto, né? Você ultrapassou barreiras, você transpôs os muros do instituto e aí o seu produto agora pode ser conhecido por todo mundo e contribuir com a prática de professores, de servidores, sejam professores municipais, estaduais, professores do instituto, professores da universidade, porque a praxis, ela pode ser elaborada, ela pode ser vivida por todos os professores, né? Então, não apenas aqueles que você traz no produto. Então, a sua participação no mestrado, com a união com a turma, né? O que a gente viveu como turma, sempre aprendendo juntos, sempre evoluindo juntos, eu acho que é o que fica do mestrado, né? Paulo, é interessante isso que você disse, porque, como eu já disse, esse mestrado, para mim, foi algo que me trouxe a realização de um sonho pessoal,
mas principalmente com o retorno de ver sendo colocado em prática aquele sonho profissional, né? Então, assim, a nossa turma é uma turma que eu acredito que marcou presença no IFCE. A experiência de lançarmos o memorial, eu acredito que foi em uma das primeiras turmas do Prof. EPT no Brasil todo, né? Então, com aquele livro que nós lançamos do memorial, que inclusive está dentro lá do meu produto educacional, vocês podem acessar, podem baixar, porque ele foi lançado pela mesma editora, a Pod Editora, né? Que nós temos esse nosso livro aqui. E assim, aquela experiência de vivermos junto com pessoas de vários estilos de vida, várias experiências profissionais, trazendo dentro, como você disse, de uma educação que muitas vezes ela é muito consolidada, ela é muito rígida. Entendermos os teóricos que falam sobre a educação profissional. E, cara, eu já tenho atravessado tantas adversidades na vida, então eu tinha que encarar aquele momento como algo prazeroso, para não ficar enfadonho e de repente eu desistir. Então eu encarei como se fosse a realização de um sonho, mas aquele sonho em que eu vivi cada momento como se fosse único. Quando eu digo que eu aprendi muito com você, com Pedro, o Pedro Bruno foi alguém que nos auxiliou em todos os sentidos dentro do mestrado, está agora, né, no doutorado do Renoém, onde o professor Sandro tem incentivado tanto. Então, uma das coisas que me dá prazer é visualizar hoje este nosso livro, com os produtos educacionais, saindo daquela ideia do professor Sandro, que tem acreditado muito naquilo que a gente tem feito de diferente, né? E nós acreditamos na ideia dele, né? À toa que já está aí pensando no lançamento de um outro livro, contando experiências de pessoas, tanto no Brasil como na Europa, que infelizmente eu ia escrever um capítulo, mas não deu certo. Mas assim, o que eu tenho a dizer desse contexto todo, do mestrado, da criação do meu produto educacional, de contar a história do meu produto educacional neste livro, é uma forma de mostrar para cada um de vocês que estão nos assistindo que tudo é possível na nossa vida, quando nós acreditamos nas ideias de pessoas iluminadas, como o professor Sandro, mas principalmente acreditamos em nós mesmos, que nós somos capazes de superar qualquer adversidade que surja em nossa vida. Então eu quero dizer do prazer de estar aqui com você hoje, né? Quando combinamos este encontro, e eu pedi para ser você, é porque eu sabia que nós iríamos continuar aquelas nossas conversas lá do mestrado, onde você é um menino que tem ideia de ser até meu neto, eu acredito, não filho, mas meu neto, pela sua idade, que uma das coisas que assim, me chamou muita atenção no mestrado era a diversidade de pessoas, mas que todos com o mesmo pensamento, lutando por um bem comum, a melhoria da educação profissional em nosso país, né? Então, agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, agradecer e parabenizar o professor Sandro por essa ideia de estarmos hoje divulgando este livro, agradecer a CREAD, né, que está nos apoiando nessa ideia do professor Sandro, de disponibilizar o espaço, o estúdio, para estarmos conversando um pouquinho sobre a educação, sobre as nossas realizações pessoais e profissionais. Então, assim, é tudo muito lindo isso que nós estamos vivendo, né? O que nós estamos colhendo daquilo que nós plantamos. Mesmo nesse tempo tão adverso, que foi esse período de pandemia, que infelizmente algumas pessoas não tiveram a mesma sorte que nós, de estarmos hoje agradecendo a Deus. Eu fiquei com alguma sequela, mas eu tenho encarado essa situação do que a Covid me trouxe como uma mudança em meu cotidiano para tentar ainda ser melhor. Se você dizia que eu animava a turma, se você dizia que era uma pessoa que tentava trazer algo de bom para a turma, então hoje eu vejo com essa realidade que nós estamos vivendo nesse tempo pandêmico, de que nós podemos ser pessoas melhores. É acreditar em Deus, é agradecer aquilo que nós temos, pouco ou muito, mas podemos fazer algo em prol dos outros. E é isso que a gente está tentando oferecer com este livro, onde demonstra os nossos produtos educacionais. Então, agradecer a todos que estão envolvidos neste programa, nesta realidade virtual, presencial e ambiental, né, de podermos realmente dizer que nós somos privilegiados, de estar nesse momento repassando um pouco daquilo que somos nós mesmos.
Pois, Temilson, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bacana a conversa com você. Deu para entender melhor sobre o seu produto, sobre os impactos desse produto. Fica o agradecimento também para o professor Sandro Jucá, né, que teve a ideia aqui desses nossos encontros para compartilhar essa questão dos produtos educacionais que você pode encontrar aqui no livro Plataforma. O link está aqui embaixo e continue acompanhando aos próximos vídeos da série. E aproveitem para acessar o link do produto educacional Praxis na Prática e enviem, né, se você tem um produto educacional, aproveita para compartilhar com o professor Temilson também. Desejo a todos uma boa leitura e até o próximo episódio. Um abraço!